E se eu falar para você que existe uma forma para você resolver os seus problemas? Hoje nós vamos falar sobre como lidar com os nossos problemas. Quem sugeriu isso pra gente foi o senhor Milton, lá de Santo Anastácio. Ele falou pra gente assim: por que vocês não falam daquela história de quando Jesus estava no barco e esse barco quase afundou? E a gente achou muito legal e a gente quer comentar com você. Então a primeira coisa que a gente vai falar pra você é que nós não vamos falar nada mágico aqui. Nós vamos pegar a Bíblia e colocar para a gente auxiliar a nossa vida, combinado? Vai ser isso. E a Simone vai começar lendo para a gente o texto que vai dar base para a nossa história que eu vou te contar. Lê para a gente, por favor. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Marcos 4:37. Essa história aconteceu da seguinte forma: Jesus ele estava numa cidade e ele estava lá pregando, falando do amor de Deus, curando as pessoas, e o tempo foi passando e chegou um momento que Jesus falou: olha, manda essas pessoas embora e vamos entrar no barco e vamos atravessar esse rio, um rio bem grande. E foi isso que aconteceu. Eu imagino que Jesus estava muito cansado, porque o que acontece depois é que Jesus começa a dormir na frente do barco e aí começa a ter um vento muito forte, de modo que as ondas começaram a subir e entrar água no barco e o barco quase afundar. E os discípulos, os alunos de Jesus começaram a ficar muito nervosos. A gente vai morrer. E com medo, a gente vai morrer afogado. E aí no momento eles acordaram, Jesus falou: ajuda a gente para que a gente não morra. E aí Jesus levanta e declara que eles não tiveram fé e manda com que os ventos parem. E aí aquele mar revolto, de repente ele ficou calmo e os discípulos ficaram assim muito admirados do que tinha acontecido. Afinal, Jesus tinha acalmado a tempestade. E a gente quer começar falando para você exatamente o que o seu Milton falou para a gente. Ele falou o seguinte, ele falou assim, que tem duas formas de se afundar o barco. Uma é com a água que está dentro do barco. Só que existe uma outra forma, que é a água que está fora do barco, batendo no barco e tentando virar o barco. Quando a gente fala da água que está dentro do barco, a gente vai tratar dos problemas que me envolvem na área pessoal. Então, a Simone vai ler uma lista para a gente de problemas que talvez sejam os seus problemas e alguns são os meus problemas. E aí, nessa lista, são problemas que atingem a nossa vida diretamente. Então, olha só a lista. A gente vai falar da água que está dentro do barco, ok? Lê pra gente, por favor. Vícios, dívidas, desemprego, problemas no casamento, aceitação, depressão, saúde, problemas na escola, faculdade ou empresa, um desvio de caráter. Todos esses problemas, e talvez outros que você tenha listado, que você esteja passando, são problemas que te atingem diretamente. São problemas que você tem que resolver na sua área pessoal. Lembrando, tem coisas que a gente passa que a gente não tem domínio. Muita gente perde o sono em coisas que a gente não domina, a gente não consegue dominar. E essas coisas que a gente não consegue dominar, normalmente elas estão fora do barco. Então, quando a gente fala das águas que estão fora do barco, eu acho que estou conseguindo explicar. As águas de fora do barco são os problemas que estão em volta da nossa vida e que não são diretos comigo. Lê pra gente, por favor. Vício de um familiar, infidelidade no relacionamento, um chefe mau, um problema na igreja, problemas na família, convívio com pessoas violentas. Também, como no primeiro caso, pode ter muitas coisas além desse exemplo que eu dei. Mas é só para entender que a gente tem dois grupos. Os grupos que a gente resolve partindo de nós e esse outro grupo de coisas que a gente não tem domínio. Eu não tenho domínio sobre um parente que passa por um problema de saúde. Eu não tenho esse domínio, mas isso me afeta. E aí, a gente vai fazer o seguinte, é pensar, o que eu preciso ter? O que eu preciso ter? Ter fé. A primeira coisa que a Simone já respondeu, ter fé. Porque a primeira coisa que Jesus fala, ele acalma a tempestade e fala para os discípulos, vocês não têm fé. Porque a gente precisa ter fé. Eu fico imaginando essa cena de Jesus dormindo e o barco balançando e eles falando, nós vamos morrer.
Eu acho que se eu estivesse lá, eu estaria gritando como todos eles. Não seria nada diferente. Mas a gente tem que trazer isso como um ensinamento. Que às vezes o barco da nossa vida está balançando muito forte. Sejam com problemas internos, sejam com problemas externos. E a única solução que a gente tem é clamar ou pedir ajuda de quem? De Jesus. Que é o último texto que a Simone vai ler para a gente concluir. Lê para a gente, por favor. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Marcos 4:39. A gente sabe que isso aqui foi um relato de uma coisa que aconteceu, mas a gente sabe que na nossa área de problemas, muitas vezes a gente está passando por um mar agitado e o nosso coração está apertado. Se não é o seu caso, amém, legal, muito bom. A gente fala amém, bacana, muito bom que não está acontecendo com você, mas se está acontecendo, você tem a quem pedir ajuda, você tem a quem pedir socorro, você pode, porque todos nós em algum momento da vida vamos passar por um momento de um mar agitado, de um problema, onde a gente vai olhar e vai falar assim, seja dentro da minha vida pessoal ou em volta, alguma coisa vai tirar a estabilidade. E existe uma coisa muito ruim que a gente não gosta de perder a estabilidade. Quem tem problema de tontura sabe o que eu estou dizendo. A pessoa perder... Você ia falar? É perder o controle, né? Já falou sobre isso. Perder o controle. A gente não quer perder o controle. Então, por que a gente te trouxe isso? Porque se você estiver passando por isso hoje, você tem a quem pedir ajuda. Estou repetindo, mas é isso. Peça ajuda a Jesus, Ele pode te ajudar. E se você chegou até aqui, eu quero te fazer um convite para você considerar, se você ainda não fez isso, considerar aceitar Jesus como seu Salvador. Porque se você morrer hoje, você vai ter parte com Jesus e com Deus na vida eterna. É o que Deus diz na Bíblia pra gente, que a única forma da gente ir pro céu é através de Jesus. Então a gente sempre fala isso no vídeo, porque não pode ser o seu primeiro vídeo aqui. Então é importante você entender isso. E se você já aceitou Jesus ou não aceitou Jesus e estiver passando por um problema, pede ajuda dele, ele vai te ajudar. Gente, muito bom a gente falar sobre Deus, falar sobre esses segredos espirituais. Vou te pedir para você se inscrever no canal, para você ativar as notificações, para você comentar aqui embaixo e para você distribuir o vídeo para frente, tá bom? É muito importante, ajuda a gente na nossa corrente do bem. Obrigado, fiquem com Deus, bom final de semana, beijão. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.